dos princípios e diretrizes. Artigo 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde SUS são desenvolvidos de acordo com as seguintes diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios. Inciso 1. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência. Inciso 2. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Inciso 3. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. Inciso 4. Igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Inciso 5. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Inciso 6. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. Inciso 7. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Inciso 8. Participação da comunidade. Inciso 9. Descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. A linha A. ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. A linha B. Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Inciso 10. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Inciso 11. Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população. Inciso 12. Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Inciso 13. Organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos. Inciso 14. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a Lei 12.845. Capítulo 3. Da Organização, da Direção e da Gestão. Artigo 8. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Artigo 9. A direção do Sistema Único de Saúde SUS é única, de acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. Inciso 1. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Inciso 2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente. Inciso 3. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde, ou órgão equivalente. Artigo 10. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Parágrafo 1º. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre sua observância. Parágrafo 2º. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
Artigo 12. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS. Artigo 13. A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. Inciso 1. Alimentação e nutrição. Inciso 2. Saneamento e meio ambiente. Inciso 3. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Inciso 4. Recursos humanos. Inciso 5. Ciência e tecnologia. Inciso 6. Saúde do trabalhador. Artigo 14. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino superior, ensino profissional e superior. Parágrafo único. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde SUS na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. Artigo 14-A. As comissões intergestores bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo único. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite terá por objetivo: inciso 1. Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelo Conselho de Saúde. Inciso 2. Definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. Inciso 3. Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contra-referência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Artigo 14-B. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, são reconhecidos como entidades representativas dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Parágrafo 1º. O CONAS e o CONASENS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Parágrafo 2º. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde, COSENS, são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASENS, na forma que dispuserem seus estatutos.